Prepare for a rude awakening. Prepare-se para um despertar com Michael Rood em Israel. Este é o episódio 20. Como devemos então adorar? Shalom! Eu sou Michael Rood, no Jardim Opel, no Monte Moriá, em Jerusalém. Em episódios anteriores desta série, viajamos cerca de 56 quilômetros para o norte de Jerusalém, para perto da aldeia chamada Shechem. Foi lá que Yeshua encontrou uma mulher samaritana tirando água de um poço. Ela perguntou para ele uma pergunta teológica que vinha sendo um grande argumento entre os judeus e os samaritanos. A pergunta era a respeito de onde a pessoa deveria adorar, aqui no Monte Moriá ou no Monte Gerizim. Até há poucos anos atrás, eu não tinha a mínima ideia da importância dessa resposta. Se ela era somente para os samaritanos ou era para nós também hoje em dia. Muitos anos atrás, eu cheguei aqui em Israel, uma semana antes das festas dos tabernáculos, para preparar para a festa em Jerusalém. Uns 2 dias antes da festa, fizemos um pequeno grupo e fomos visitar alguns de nossos amigos que viviam do lado do Monte Gerizim, logo na saída da cidade de Shechem. Quando chegamos na casa de nosso amigo, fomos bem recebidos pela sua esposa e filhos, mas meu amigo, junto com seu amigo, tinham saído antes do pôr do sol daquele dia e foram para uma caminhada para Jerusalém, uns 56 km de distância. Ficamos tristes em não ter visto eles e depois do almoço preparamos para retornar para Jerusalém. Quando estávamos preparados, nos despedindo para sair, um carro chega na casa e meu amigo e seu companheiro saem do carro. Depois de muitas horas viajando naquela manhã, meu amigo ficou muito cansado e não conseguia continuar. Depois de retornar debaixo de uma árvore de castanha, eles foram para a rodovia e pegaram a carona para casa. O primeiro carro que passou levou eles direto para a casa deles. Era um senhor rico, dirigindo um carro de luxo. Depois de ouvir o desejo deles de estar em Jerusalém para a festa, o samaritano convidou eles para um jantar na manhã seguinte na casa de um Kohen Gadol, ou sumo sacerdote dos samaritanos, no primeiro dia da festa Sukkot, ou tabernáculos. Meu amigo então perguntou a ele se ele poderia trazer uns amigos dele dos Estados Unidos com ele. Já que o calendário samaritano estava um dia errado do calendário bíblico, poderíamos passar o dia com os samaritanos e ainda estar em Jerusalém para celebrar a festa. Todos nós sentimos que iria ser uma experiência espiritual que estava esperando para nós no Monte Gerizim. Na manhã seguinte, nós fomos para a casa do sumo sacerdote, sentamos na sua sukkah, ou tenda, uma grande estrutura ricamente decorada, pendurada do teto da sala de estar. Enquanto éramos instruídos sobre a história dos samaritanos, o irmão do sumo sacerdote trouxe um dos livros da Torá que foi escrito à mão, em hebraico, muito antigo. Um dos meus amigos que tinha me acompanhado nessa viagem aprendeu a ler o hebraico antigo e ele começou lentamente a decifrar os 10 mandamentos. Ele ficou chocado quando ele leu o 10º mandamento. Ele traduziu em voz alta em inglês: "Você deve adorar no Monte Gerizim." Nós perguntamos ao sumo sacerdote sobre essa diferença do texto da Torá dos judeus e o sumo sacerdote respondeu dizendo que existiam 300 diferenças entre a Torá dos judeus e as instruções da Torá dos samaritanos. Eu imediatamente reconheci que esta era a questão sobre a qual a mulher samaritana no poço perguntou a Yeshua. O 10º mandamento, escrito no livro da Torá dos samaritanos, obrigava todos a adorar no Monte Gerizim. Mas o profeta Davi declarou por revelação que aqui, no Monte Moriá, era onde o templo tinha de ser construído e aqui onde as festas do Senhor tinham de ser ensaiadas. Quando a mulher samaritana perguntou a esse profeta no poço para resolver essa dúvida de uma vez por todas, Yeshua respondeu: "Vocês, samaritanos, não entendem o que adoram. Nós sabemos o que adoramos, porque a salvação é dos judeus." Os oráculos vivos de Deus foram entregues aos cuidados dos judeus, do mesmo jeito que o apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos crentes em Roma. Aos samaritanos, entretanto, foram dadas escrituras que veio dos governos e que eliminam muitos dos mandamentos de Deus e também adicionam muitas das escrituras e regulamentos criados pelo homem.
Se o governo conseguir fazer o povo obedecer eles a respeito de como, quando e onde eles devem adorar, então o povo pode ser enganado em servir o governo enquanto todo o tempo está pensando que está servindo o desejo de Deus. Quando Yeshua se edificou como Messias para aquela mulher samaritana, ela trouxe a vila inteira para ver ele. Naquele dia, a vila inteira de gentios samaritanos confessaram que ele era o Messias. E no Evangelho de João, vemos que o Senhor ficou com ele 2 dias antes de continuar sua missão. Agora vamos ver o que acontece 4 meses mais tarde, quando Yeshua passa por aquela mesma vila no seu caminho para Jerusalém, para a festa de Sukkot. Junte-se a nós nos estúdios de televisão, onde essa apresentação de multimídia sobre as profecias e as festas do Senhor foram gravadas perante o Clube de Profecia. Isso é Profecia Bíblica 201. Agora, episódio 20 da série de 26 partes sobre as profecias e as festas do Senhor. Como, então, devemos adorar? Os evangelhos registram essa ocorrência. Eles estão subindo para Jerusalém. Eles ainda estão 36 quilômetros do norte da cidade de Jerusalém. Então, ele envia seus discípulos para a cidade dos samaritanos, Shechem, para comprar alimentos para a viagem. Ainda tinha 19 horas a pé até a cidade de Jerusalém, deste local. Ele novamente ficou fora da cidade. Tiago e João entraram na cidade dessa vez. E quando eles entraram, está registrado no Evangelho de Lucas, que quando os gentios, os samaritanos, lembra que esses são os gentios samaritanos que há 4 meses antes confessaram que ele era o Messias. Depois ele ficou com ele 2 dias. 2 dias com aqueles gentios. O Messias ficou 2 dias com eles e agora ele está voltando para a festa em Jerusalém. Quando Tiago e João entraram na cidade, os samaritanos reconheceram Tiago e João e que eles estavam indo para Jerusalém, então eles recusaram a vender eles a qualquer coisa. João e Tiago ficaram totalmente surpresos. O que está acontecendo? Aqueles gentios que somente 4 meses antes confessaram que ele era o Messias, agora, quando eles perceberam que ele não ia ficar com eles e ia celebrar a festa dos tabernáculos no monte, e não ia celebrar no Monte Garazim, e fazer todas as cerimônias da festa com eles, e da maneira que eles mudaram a Torá, criando a própria religião deles, e quando eles perceberam que ele não ficaria com eles, mas que seguiria para Jerusalém, eles recusaram a vender qualquer coisa para eles. Tiago e João voltaram e estavam com muita raiva. E eles falaram: Senhor, oremos para levar fogo em cima deles. O Messias disse: fica com calma, gente. Você não sabe o Espírito que está com vocês. Siga-me. Vamos, siga-me. Os discípulos seguiram ele. Mas os samaritanos, não. Quando estávamos sentados com os samaritanos na casa deles, uma casa muito linda que você não vê em lugar nenhum em Israel, casa de 3 e 4 andares, feito de pedras, lindas. Os carros deles novos, as prosperidades desses samaritanos não têm comparação em toda a terra de Israel. Mas, mesmo assim, porque eles não seguiram o Messias, e eles continuaram com suas próprias leis, regulamentos e doutrinas e mandamentos de homens que foram criados e autorizados pelo próprio governo deles há centenas de gerações atrás, o que aconteceu então é que eles isolaram eles mesmos. Há cerca de 600 samaritanos que vivem lá. E mesmo que eles são pessoas bonitas, mesmo assim, suas famílias têm 4 ou 5 ou 6 meninos, 1 ou 2 meninas. Toda a família. Eles estão totalmente fora de equilíbrio e estão assim por centenas de anos. E a maioria das crianças são deformados. Eles estão torcidos no corpo e na mente. Nos 3 filhos do sumo sacerdote, somente um consegue ter uma conversa normal. Há tanto casamento acontecendo dentre as próprias famílias que eles estão produzindo os maus frutos. Eles não andaram com o Messias. E eles não produziram nenhum bom fruto. Tudo que eles têm é prosperidade. Eles são pessoas prósperas, mas o fruto é confuso e retorcido. Foi há muito tempo atrás, quando eu estava falando em uma sinagoga messiânica
quando uma mulher e seu marido veio até mim antes do início da reunião, ela disse que teve uma visão e que ela queria compartilhar comigo. Aí eu disse, ok, por favor. Então ela disse que viu o Messias, o Senhor, que estava um pouco longe de mim. E ele não falou nada, ele estava vestido todo de branco, e ele estava um pouco longe de mim. E ele não falava nada, mas fazia essas expressões. Aí ele virou e andou mais um pouco, e depois olhou para trás e fez esse gesto novamente. E aí ele andou mais um pouco para distante, depois olhou para trás e me chamou novamente. Depois ele virou e andou e não parou mais. E assim que ela falou, percebi lá mesmo o que está acontecendo. Vamos, segue-me. Vamos, eu quero que você deixe sua religião morta e me siga. Eu quero que você esqueça o que os homens têm falado ao meu respeito. Siga-me. Vamos, me segue. Depois o Messias anda mais um pouco e vira e vê se alguém está seguindo ele e faz expressões novamente. Vamos, segue-me. E depois, me segue. Eu vou abrir os olhos do meu povo Israel. Eu fiquei 2 dias com os gentios. Eu vou abrir os olhos do meu povo, a cegueira parcial sendo tirada deles. Eu preciso provocar ciúme no meu povo e eu preciso que você me ajude. Pegue a sua roupa suja e fedida de paganismo e agora segue-me, siga-me. Daí ele virou, começou a andar mais uma vez e ele olhou para trás. Vamos, me segue. Como se a gente não estivesse nos calcanhares dele. Porque se nós não estamos vinculados a ele, ele vai virar e ele vai voltar para abrir os olhos do seu povo. E nós seremos deixados na poeira, se nós não estamos dispostos a seguir ele. A não ser que nós estamos dispostos a deixar as doutrinas e os mandamentos dos homens, a não ser que nós estamos dispostos a deixar aqueles que estão torcidos e pervertidos por sua própria escolha e não dão fruto bom nenhum, a não ser que estamos dispostos a fazer isso, nós ficaremos na mesma posição igual aqueles samaritanos que falaram, eu não vou nem falar alguma coisa. Se você não vai parar de brincar de igreja comigo, se você não vai fazer do jeito que queremos, nós não vamos ficar com você, os samaritanos falaram para ele. Nós não vamos te seguir. Nós confessamos que você é o Messias, mas se você não fazer do jeito que a gente quer, nós não vamos seguir você nesse Monte Gerizim, aqui no Monte Gerizim. Nós temos uma religião e nós estamos felizes com ela. É o que os samaritanos talvez falou com ele. Então, este é o ponto em que estamos agora. O tempo dos gentios está prestes a chegar ao fim. Porque quando o dia das trombetas chegar, este dia anuncia o fim do tempo dos gentios. Neste dia, ele anuncia o tempo que ele vai abrir os olhos de seu povo. E é nesse dia, Deus vai anular a aliança que Israel fez com a sua morte, a aliança que Israel fez voluntariamente. Os líderes de Israel deixaram a aliança de Deus que tinha feito com Abraão. Eles quebraram perversamente aquela aliança. E vamos ver um grande número de tropas invadirem a terra de Israel. E quando não haver mais esperança para a salvação de Israel, no final daqueles 10 dias, que são os dias das trombetas, entre a trombeta e a expiação, Deus irá lutar para o seu povo. Este é o dia reservado desde o começo do mundo, que Deus tem reservado, desde o início. Este é o dia de salvação nacional de Israel. Quando não há mais esperança, Deus irá lutar por Israel e vai incinerar os exércitos de Gog e Magog nas montanhas de Israel. Deus, em toda a sua glória, vai mostrar que ele tem escolhido o seu povo. É Israel o seu amor. Ele ama Israel, mas ele ama os gentios também. Ele pegou uma noiva dos gentios. Ele estendeu a mão e fez a provisão para os gentios, para aqueles que aceitaram ele. Para aqueles que a Torá está escrita em seus corações. E este é o dia e a hora em que vivemos. Estamos prestes a ver a Arca da Aliança ser revelada. E quando a Arca da Aliança for revelada em Israel, todo Israel verão a Arca. E quando isso acontecer, este é o dia que tem sido reservado para Deus, fazer uma coisa milagrosa que vai abrir os olhos do seu povo, Israel, e ele irá confirmar a aliança que foi feita no sangue do Messias. Ele fará isso de uma certa maneira que daquele ponto em diante, Israel nunca mais vai duvidar que ele é o Messias.
Você está preparado para segui-lo? Esta é a nossa hora. Chegou a hora para todo homem para olhar para ele, porque ele é a nossa Yahshua, nossa salvação. Yahweh é a nossa salvação. Yahshua é o nosso Messias. Ele é o nosso Senhor. E se ele não for o nosso Senhor, o nosso Salvador, e se ele não for o nosso Messias, nós não temos nenhuma mais esperança. Segura o cordão da corda da roupa dele, segura firme. Quando ele te convidar para segui-lo, você enrola o cordão ao redor do seu pulso e aperta. E não interessa acontecer, você nunca vai desistir dele. Você nunca mais vai negar ele. Você vai confessá-lo diante dos homens. Chegou a hora de seguir o nosso Messias. Cada festa do Senhor é uma imagem de sombra profética de boas coisas vindouras. Vimos isso na festa da primavera do Senhor, onde tivemos uma imagem do Messias que veio como um servo sofredor, do qual pagou o sacrifício expiatório para os pecados da humanidade. E depois vemos que nas festas do outono mostra o Messias como um rei conquistador e dominador, na medida que ele preenche o seu papel como Messias na terra. Nos evangelhos, vemos os cumprimentos das imagens das profecias da primavera, e no livro do Apocalipse, vemos o cumprimento das imagens das festas do outono do Senhor. Nós vemos também que cada festa do Senhor tem um início, elas têm também um meio e um cumprimento final. O meio e o cumprimento final das imagens das festas têm que ser entendidas. Elas são o modelo das mensagens que todos os profetas falaram, do qual elas podem ser entendidas. Nós vemos também em Levíticos 23, 22, que existe uma provisão que foi colocada lá, e foi colocada lá como um ensaio, e que Deus fez provisões para os gentios, e que acontecerá entre o final das festas da primavera e antes das festas de outono de Deus. Nós também vemos que a cegueira parcial acontecida com Israel, e que ela era parte do plano de Deus, para oferecer salvação para os gentios, e que oferecendo salvação aos gentios era para provocar ciúme em Israel. E que a cegueira, em parte, aconteceu com Israel até que os tempos dos gentios fossem cumpridos. Agora que estamos entrando nas festas do outono de Deus, e entendemos as festas do outono de Deus, vemos que as festas do outono começou em prática no mês de Elul, porque é nesse tempo que começamos as colheitas, e essas colheitas têm que ser colhidas no tempo das festas dos tabernáculos. Vemos que no dia das trombetas, a festa que começa no primeiro dia do 7º mês, isso é a imagem da ressurreição, que vimos tantas imagens disso enquanto estávamos na Torá, e vemos isso acontecer na primeira vez quando as trombetas soaram na base do Monte Sinai, quando recebemos os mandamentos lá. Vemos várias imagens disso quando Moisés desceu, como aquele enviado por Deus para oferecer a oferta a Israel. Que se eles obedecessem os mandamentos, se eles concordassem em manter os mandamentos, que eles seriam um sacerdócio real, eles seriam os professores de todo o planeta, que eles seriam um povo e uma nação santa separados do mundo, e que eles tinham de se separar por 2 dias, e no terceiro dia, quando as trombetas soarem, é quando eles tinham de se reunirem. Eles tinham de ter as suas roupas lavadas e preparadas, e tudo isso são imagens de que nós vamos ver de novo enquanto entramos no livro de Apocalipse. Nós vimos também que, enquanto chegamos na festa de Sucote, a festa dos tabernáculos, que na festa dos tabernáculos olhamos para ver como começou esta festa. Olhamos um pouco no passado e vemos que Israel viveu em tabernáculos no deserto. Em Sucote, em tabernáculos. Em tendas, é a mesma palavra em hebreu. E foi dessa maneira que eles viveram lá no deserto. E aonde que Deus morou? Deus também morou numa sucá, num tabernáculo. Era um tabernáculo no deserto. Então Deus comandou que a cada 3 vezes por ano, nós temos que ir para Jerusalém para fazer cada um desses ensaios. Por que tínhamos de ir para Jerusalém? Porque não podemos celebrar as festas onde moramos, seja onde moramos, em qualquer lugar dessa terra. Por que não em nossas próprias casas? Por quê? Porque Deus queria que o seu povo estivesse em Jerusalém. Porque cada uma das festas tem um ensaio, e nesses ensaios havia esperança de que o Messias iria voltar naquele tempo. E eles tinham de estar preparados a cada ano, a cada festa, porque havia um ensaio que tinha de ser cumprido,
E nós vamos ver isso no decorrer do livro de Apocalipse. Veremos a festa dos tabernáculos, a festa de Sukkot. Olha para o tempo, quando Deus viveu num tabernáculo, num deserto, como a gente, enquanto nós também vivíamos em tabernáculos. E também mostra o tempo, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Está escrito aqui em João 1,14. A palavra habitou é a palavra tabernáculo em hebreu. Este é o nascimento do Messias no dia 15 do 7º mês, no começo da festa de tabernáculos. E ele foi circuncisado no último grande dia, no qual é uma outra festa santa. Vemos que depois da festa de Sukkot, há também um outro Sukkot, um outro cumprimento intermediário. Vemos isso em Zacarias 14. Quando o Messias reinar sobre a terra, vamos ver que todos que não vier lutar contra ele na batalha de Armagedon, que todas essas pessoas serão obrigadas a vir a cada ano para a festa de Sukkot. E lá eles adorarão Yahová, o Senhor dos Exércitos, em Jerusalém. A festa de tabernáculos ainda não foi cumprida pelo Messias. A festa ainda será um cumprimento intermediário. A festa de tabernáculos só vai ter o seu cumprimento final quando chegarmos no tempo que mostra no livro de Apocalipse, onde você vê um novo céu e uma nova terra. A nova Jerusalém descerá do céu e fala aqui que Deus morará nesse tabernáculo como homem, e faz o seu tabernáculo como homem em toda a eternidade, por toda a eternidade. Então vamos ver aqui vamos ver que cada uma dessas festas terá os seus cumprimentos finais no livro de Apocalipse. E vemos que aqui no Apocalipse 11, essa é a revelação de Jesus Cristo, a revelação que Deus deu para ele, para mostrar para os seus servos as coisas que ainda irão acontecer. Agora, antes de tudo, é importante notar que no livro de Apocalipse foi escrito para os servos do Messias, e não escrito para o mundo, ou para o cristão casual, ou para alguém que é cristão, só um crente, sem ser um crente. Apocalipse foi escrito para os servos, e os servos precisam saber que haverá coisas que vão acontecer, estremecer o planeta Terra, e que eles têm que estar bem conscientes em antecedência e se preparar. Nós teremos um roteiro no final dessa noite que vai mostrar a festa do Senhor para que possamos ver um ponto de partida e o ponto de chegada, porque algo está prestes a acontecer bem breve, que daquele ponto em diante será uma corrida sem parar até o final. Nós temos que conhecer esse roteiro e é por isso que fala, abençoado é aquele que lê, porque se você fez o que está pedido, o que foi feito e pedido para você fazer, o que está escrito no livro de Apocalipse, Deus promete nos últimos dias que quando Israel voltar para a sua própria terra, que Israel será a provisão para os gentios, para que os gentios sejam capazes de entender. Somente o que eles podem fazer é arrepender das coisas que eles herdaram e, em seguida, comprometer em seguir o Messias. E que os crentes de Israel serão as provisões dos gentios. Porque o que Deus deu a Israel, os oráculos vivos de Deus e as festas santas de Deus, para que eles continuassem a observar, como a Escritura falam, que os dons e a chamada de Deus são sem arrependimento. Enquanto eles continuam a manter as festas do Senhor, geração após geração, agora isso é a provisão para os gentios. E que quando chegar a plenitude de Israel, eles terão ainda mais riqueza, os gentios. E este é o dia que vivemos, agora mesmo. Hoje mesmo, as riquezas para os gentios estão começando a transbordar, porque quando os gentios apenas se arrependerem e falar, tá bom, herdamos muitas mentiras, eu quero saber da verdade. Aqui fala que Deus vai abrir os olhos dos gentios através do seu povo Israel, que nos últimos dias, que depois de todos aqueles anos, lendo o livro de Apocalipse, Apocalipse vai finalmente começar a fazer sentido. E eu não vou lhe ensinar o livro de Apocalipse, eu vou lhe ensinar as festas de outono de Deus, do Senhor. E o livro de Apocalipse vai se encaixar perfeitamente, porque esse é o cumprimento final do que Deus disse. Eu tenho falado o fim desde o princípio. Desde os tempos antigos eu tenho declarado as coisas que ainda não aconteceram. E vemos que Deus tem um plano para nós, um plano para a humanidade, e tudo que podemos fazer é estar do lado dele. E essa é a maneira e a oportunidade de caminhar nessas coisas. A festa do Sukkot não acaba as festas do Senhor. O que acaba é o que está especificado em Levítico 23. Mas agora eu gostaria que você fosse lá comigo e consegue algo
que a maioria das vezes tem completamente escapado do mundo ocidental. Eu gostaria de levá-los para a próxima festa, que agora tem sido celebrada por centenas de milhares de anos, e ela começa no dia 25 de Kislev. O dia 25 é o começo da festa de Hanukkah. Um crente do primeiro século registrou que Mateus escreveu seu evangelho na linguagem hebraica, e muitos têm feito o melhor que podem para traduzi-lo em outras línguas. O evangelho foi primeiramente traduzido em aramaico, latim e grego. As escrituras de Mateus têm tantas figuras hebraicas que a sua origem hebraica é óbvio para os especialistas de linguísticas. O livro de Apocalipse está também cheio dessas figuras hebraicas e tem referências às festas de outono do Senhor. Mas aqueles que são ignorantes das festas passam por cima desses tesouros incríveis, sem mesmo levantar as suas sobrancelhas. Sem o entendimento das festas de outono do Deus, o livro de Apocalipse fica impossível de entender literalmente. Convidamos você a se juntar a nós novamente para o capítulo 21 da série de 26 partes sobre as profecias e as festas do Senhor, Hanukkah, a libertação da adoração do Deus Sol pagão. Eu sou Michael Rood de Jerusalém, dando-lhe shalom, paz, e eu vejo vocês quando a fumaça sumir.